Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmão? Amém. Que Deus abençoe a todos. Parabéns vocês, irmão, viu, pelo seu filhinho. Segura aqui para mim. É um menino ou uma menina? Menino. Oh, meu Deus. Querido Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós apresentamos, Senhor, essa criança, para que ela seja escrito aí no livro da vida, para que ela seja, se torne agora membro da família de Deus, da família celestial. Deus não criou seus filhos para o mundo, mas Ele nasceu para fazer parte da família de Deus. E essa criança, em nome de Jesus, você agora, meu filho, em nome de Jesus, você faz parte da família de Deus, você é membro da família de Deus. Em nome de Jesus, eu te apresento a Deus, para a honra e glória de Deus, para o louvor de nosso Deus, único e verdadeiro Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. Em nome de Jesus, nós apresentamos, Pai, essa criança. Amém? Que Deus guarde e livre de todos os mal e guarde para a sua glória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória! Por favor, família, junta aqui para poder tirar uma foto. Gente, ele estava rindo o tempo inteiro e eu rindo junto. Fica ali juntinho. Depois o pastor vai para o lado ali. Pastor. Tira uma foto só da família. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe a família. Eu quero ver vocês aqui mais vezes, viu? Deus abençoe. Mais uma vez, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmão? Hoje nós estamos aqui, né, no culto da família. Esse mês nós estamos lendo aí o livro de Samuel, né, profeta Samuel. E aí, creio que todos já estão acompanhando, né, e já estão entendendo. E ali a gente vê uma história do rei Samuel, que não é boa, né? Começou bem, profetizou. No início as coisas de Deus, coisa boa, mas no final a Bíblia diz que ele termina mal, ele vence uma guerra, né? Davi vai lá, mata Golias, ele chega numa vitória, mas ali ao mesmo tempo, a Bíblia diz no capítulo 18, versículo 10, que ali entra um espírito maligno do mal, que Deus permite entrar, e ali entra nele o ódio e a inveja por Davi. E a partir daquele momento ele trabalha, luta só para destruir Davi, né? Mas quando a gente é de Deus, Deus o guarda, Deus sabe como livrar. O inimigo pode ter investida que ele quiser na nossa família, ele pode até tentar, mas aquele que é de Deus, ele não pode vencer, ele é um derrotado, porque aquele que nasceu de Deus, Ivoneide, né? Ivoneide, ela começou aqui lendo ali o versículo 1 do capítulo 27 do Salmo, que é bem conhecido, mas às vezes a gente fica até um pouco desapercebido. Que salmo, né, meu irmão? Eu vou até repetir o que a irmã Ivoneide leu, porque eu já conhecia assim, mas às vezes não chama tanta atenção, mas tem dia que Deus está falando mesmo, diz, não, acorda. Tem dia que muitas vezes a gente lê a Bíblia ou ouve a palavra, mas não entra, não encaixa. Se a palavra de Deus não conseguir encaixar, não entrar, ela é viva, é eficaz, ela tem que entrar, se não entrar está errado. Então o versículo 27 é impressionante. Se nós somos de Deus, nós temos que ter essa convicção dessa palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Que palavra! Quer mais do que mais isso? Se nós temos essa consciência, se Deus é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a
força da minha vida. Não posso ter receio de nada. É uma proteção incomparável. Nós somos a família de Deus. Então, meus irmãos, vocês aí atrás, eu acho que é melhor se portarem melhor aí, né? Porque aí... E como família de Deus, aqueles que realmente é da família de Deus, ela tem uma maneira de vida, tem uma maneira de se comportar, uma maneira de pensar, e ela sabe que esse Deus, esse que é nosso Pai, é o protetor da nossa família. Eu gostaria que vocês abrissem aí sua Bíblia, aí no livro de João, no capítulo 14, que é bem conhecido, né? Bem conhecido de todos. João, eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. Diz assim: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando nós somos de Deus, quando a gente nasce de Deus, é preciso que haja uma mudança em nossa vida. É preciso que nós nos acordemos e tenhamos atenção. É como Jesus disse assim: vigiai. É vigiar, é isso. É a gente estar a cada dia atento. Apesar das nossas dificuldades, do dia a dia, tem problema? Tem sim. Mas aquele que é de Deus, Deus sabe guardar, e Deus sempre prepara um lugar. Antes de Deus te chamar, me chamar a mim, a você, antes Ele prepara o lugar. Aqui Jesus diz: eu vou preparar um lugar. Ele não vai te chamar sem que esse lugar esteja primeiro preparado. É desde o princípio. Deus, quando formou Adão, antes Ele já havia preparado tudo. Ele já havia tudo feito, tudo. Só faltava o homem, mas quando Ele formou Adão, tudo estava em conformidade. As árvores, os animais, as plantas, tudo, enfim, estava preparado. Deus, quando chama, e você ouve o chamado de Deus, quando você realmente dá ouvido à palavra de Deus, porque muitos às vezes ouvem, mas não dá ouvido, são teimosos, são desobedientes, não são reverentes a Deus. É preciso que nós tenhamos reverência para com Deus, respeito. Deus é Deus. Mas aquele que é de Deus, ele é diferente. Não que ele seja perfeito, mas ele teme a Deus. Ele respeita. E essa família, quando a gente vem aqui clamar pela família, não é clamar por clamar de qualquer jeito. É preciso ter essa consciência que, como diz o versículo lá que a irmã leu, que Deus, nós temos que ter essa consciência que Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, Deus é a força da minha vida. Se assim não for, e o que é que eu estou fazendo aqui? Fique em casa mesmo, dormindo, vá assistir as apps, sei lá, o YouTube, as suas coisas. Ou Deus é Deus ou não é. É como diz o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, com aqueles profetas de Baal, 400 profetas, 800. Ele disse: se Deus é Deus, segue-o.
Mas se for Baal, segue a Baal. Até quando vocês vão cochear? Até quando esse Deus em nossa vida ele vai ter efeito? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? É muito mais do que nós imaginamos. Então Jesus aqui ele diz, olha, eu vou preparar um lugar. E será que é Jesus lá trabalhando, preparando um lugar e a gente está aqui de qualquer jeito? É preciso estar em sintonia, tá? Essa ligação. É esse preparo do Senhor. A coisa é mais do que séria. Deus vai começar a trabalhar na sua igreja. Ele vai banir os que não querem nada com Deus. Chegou o tempo dos remanescentes. Chegou o tempo de parar de brincar de igreja. Deus agora ele está a fim de falar com aqueles que querem ouvir. O que não quiser ouvir, saia. Muito, Satanás quer que muitos fiquem dentro da igreja. Não estou falando dessa igreja propriamente dita aqui. Porque é lá onde ele pode trabalhar melhor para destruir famílias e almas. Com engano. Muitos aí, eles temem de pregar o evangelho verdadeiro. Procura agradar, palavras bonitas, aquela coisa de feito que você é isso, que você primeiro que se conserte para você ser o que você deseja ser. Bote sua vida em dia com Deus. Confesse os seus pecados. Deus, quando Ele chama, Ele garante e nos coloca, e Ele prepara um lugar. Deus, quando estava irritado, irado, que Ele disse que ia destruir o mundo por causa do pecado, da corrupção, mas Ele olhou e viu um homem sincero. Ele viu Noé com sua família. Assim como Deus guardou a família de Noé, 8 pessoas, Ele também quer guardar a nossa família. E nós precisamos que um seja cabeça, seja líder. Noé foi líder da sua família, Deus salvou a família de Noé. Mas antes de destruir, Deus preparou o lugar para Noé entrar. Deus garante. Eu creio no Senhor Jesus, porque eu sei que Ele é minha vida. Eu sei que Jesus garante a minha salvação, não sou eu que garanto. Nós temos que nos render a Jesus, colocar Ele no centro da nossa vida. Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa perfeição. Foi Ele que foi humilhado. Jesus não teve fama, a Bíblia diz lá em Isaías que Ele foi o de todos os homens, Ele foi o mais humilhado e mais desprezado, que ninguém dava atenção para Ele. Mas hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Pega apenas o nome de Jesus para fazer tudo o contrário. Tudo o contrário que a palavra não diz. Quer fama, posição, mas não tem coragem de trabalhar. Mas tem coragem de explorar. Mas isso não vai ficar por minha conta, nem conta de homem algum. Isso vai estar na conta acerto com Deus. Deus não tomará ninguém por inocente. Não vai tomar ninguém por inocente, não. Nós não seremos salvos pela nossa capacidade, não. A nossa capacidade está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que está lá nos céus, à direita do Pai, o qual esperamos esse Salvador Jesus, que transformará esse corpo miserável, nós, homens que somos, para se tornar um corpo semelhante ao dele. Nossa fé é essa. Nesse Jesus que salva. Esse Jesus que fará o divisor. Ele vai fazer uma separação. Nesse tempo que nós estamos hoje, há uma grande diferença. E todos às vezes acham que todos estão por igual. E às vezes ainda um se... Porque aquele que exalta será humilhado, será abatido. Mas aquele que se humilha, Deus o honrará e exaltará. Deus garante. Às vezes nossa vida está ruim.
Às vezes é necessário, se faz necessário para que haja conserto, acerto, que a pessoa desperte, acorde para a vida. Não adianta, meus irmãos, a gente chegar aqui e fazer clamor e mais clamor, tá certo, tem que clamar a Deus, sim. Mas se a gente não pôr a nossa vida na posição que Deus quer, não vai adiantar nada clamar de noite se eu ando com minha vida toda errada. É preciso que minha vida esteja pautada no Senhor. Senhor, errei, lamento, mas eu tenho que me ajoelhar e dizer, Senhor, errei e quero me consertar com o Senhor. Porque eu quero lavar minhas vestes no sangue do Senhor Jesus. Porque nas vestes, é no sangue do Cordeiro. É o Cordeiro, como João disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, existe cabrito e ovelha. Todos estão iguais. Eu não sei se vocês sabem diferenciar ovelha de bode se passasse na multidão. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou do sertão, conheço muito bem isso, e meu pai até criava os dois. Então, se passar um rebanho correndo, eu sei quem é bode e quem é cabra. Talvez vocês que nasceram aqui na capital não sabem o que é isso. Às vezes sabem assim por alto, mas não sabem diferenciar um do outro. Mas Jesus sabe, essas ovelhas, tudo que está nessas igrejas do mundo inteiro, bilhões de gente, ele sabe quem é ovelha e quem é cabrito. Você pode botar a banca agora? Pode. Pode querer ser o bacana? Pode. Pode. Você é o grande pastor? Pode se achar? Pode. É o grande bispo? Pode. Mas Jesus sabe quem é cabrito e quem é ovelha. Ele é o divisor. Haverá uma divisão. É isso que nós temos que ter essa consciência. Vai haver uma divisão. Todas as nações comparecerão diante de Jesus Cristo. E ele separará um dos outros. Vai haver uma divisão. Isso é por certo. É eminente. É certo que Jesus vai fazer a divisão. Então não adianta eu querer ser o bacana hoje, se quando Jesus vier eu vou estar naquela posição. Haverá dois grupos, um de ovelha e um de cabrito, e haverá duas posições, uma à direita e outra à esquerda. Em que posição você está? Você acha que quando Jesus vier você vai estar realmente em que posição? Já tem essa consciência? Analise, pois, o homem a si mesmo. Provai se realmente está na fé. Prove se você é achado em Jesus Cristo. É necessário que nós, em qualquer situação da nossa vida, ainda que não esteja boa, ainda que a gente esteja como for, mas é necessário, com humildade, ser achado na pessoa de Jesus. Fora disso, não há vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Meus irmãos, Deus quer guardar essa família, a sua família. Mas Deus quer guardar de uma maneira decente, com ordem e decência. Deus quer guardar essa família com reverência, com temor e tremor. É necessário que venhamos dar ouvido a Deus. É necessário que haja com o dia a dia um aconchego com Deus, se achegar a Deus, dar ouvido à sua voz, através da sua palavra, como diz no livro de Isaías. Eu vou olhar aqui, que eu acabei de lembrar, Isaías 8, no versículo 20, diz o seguinte: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo a palavra, nunca verão a alva. Nunca. A alva que limpa, branco, a primeira luz do dia. Então nunca verá alva. Cuidado com o falso testemunho. Cuidado com o falso profeta. No livro que nós estamos lendo esse mês,
Lá em Samuel, 1 Samuel 28, você pode ler depois de 7 a 28, se não me engano. Ali Saul está desesperado. Ali ele já apela para o espírito falso, para a profecia falsa, que não vai ver a alva nunca. Ele consulta uma mulher, vocês podem ler lá no texto, e ali entra um espírito satânico, que ele imita ao profeta Samuel, e fala tudo a respeito, que dá a impressão até que era Samuel mesmo. É o falso. Hoje é o que mais tem, é falso profeta. Tem gente falando no nome de Deus, coisa que Deus nunca falou. Então, o espírito, se eles não falarem segundo a palavra, nunca verá alva. O que é que diz aqui em Provérbio 28? Deixa eu ver, meu Deus. Em Provérbio 29, diz o seguinte, o versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Se não vê palavra de Deus, o que Deus fala na sua palavra escrita, o povo se corrompe, o povo não aprende, o povo não sabe, o povo anda em caminho errado, porque ele vai ouvir o falso profeta. Tem gente que vai pelo que um pastor fala, mas ele nunca consulta com a Bíblia, nunca combate, não compara. Ele só sabe o que o falso profeta fala. Que ele tem que dar tudo, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, tem que fazer campanha, tem que fazer isso, e aí vai, é na cabeça dele. Se você perguntar um versículo da Bíblia, ele não sabe. Se você dizer onde é que está escrito isso, ele não sabe em que livro está. Porque ele fica, ouvido, como diz o apóstolo Paulo, como é que chama, né? Então, e está escrito isso, está escrito em Isaías 30. Não que o profeta fala, não fale palavras, não, nós queremos ilusão, nós queremos palavras, hoje está assim. Mas aquele que é de Deus, aquele que realmente nasceu de novo, ele tem um novo Há dores na vida, há dificuldades, mas vence. Aquele que é de Deus, ele não perde a marcha, ele sabe marchar, ele sabe chorar também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você nasceu de Deus, você pode até na dor, no choro, você pode. Você chora, geme, mas você está com Deus. Pode deixar que sua vitória está guardada. Deus guarda. Deus é sábio, Ele sabe preparar. Ao nosso entendimento, aos nossos olhos, muitas coisas ridículas, a gente não sabe como nem pensar. Deus sabe guardar, Deus sabe preparar o lugar. Meus irmãos, lembre-se que existe convite, tem uma passagem na Bíblia, em Mateus e Lucas, que ali tem uma grande ceia, vocês conhecem, não é isso? Tem uma grande ceia, a palavra da grande ceia. Há convite, mas muito rejeita, muitos. E Deus diz, não convide mais, traga pobre, aleijado, traz tudo. O convite, Deus convida a todos, todo dia. Quando eu falo aqui, não sou eu que falo.
Deus, de alguma forma, Ele sabe trabalhar, Ele sabe como falar, a quem e o que e por quê. De repente, esse homem que não tem expressão nenhuma, pode estar falando coisas grandes que Deus manda falar para você. E talvez, e possa ser que seja o seu dia-chave. No livro de Lucas, falando daquela grande ceia, no versículo 17, diz assim: vinde, que tudo já está preparado. Quando Deus chama, já está preparado, meu irmão. Deus não vai lhe chamar, se aguenta aí que eu vou preparar. Não. Quando Deus nos chama, já está preparado. Agora, se você quer rejeitar, não quer rejeitar o convite, a decisão é sua. É nossa, né? Nós temos de decidir a nossa vida. E muitos rejeitaram. E o Senhor se irrita. Ele se irrita. No final ali, no versículo 24, vocês podem ler depois, ele diz assim: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nós temos uma grande ceia para celebrar no céu. Inclusive, domingo agora é a ceia, né? E nós vamos falar até no tema ceia, que o apóstolo nos orientou a falar. E esse convite está sendo feito hoje, irmão. Aí muitas vezes fica no passado, o que aconteceu com os outros lá. Não, isso é para nós, meu irmão. A Bíblia foi escrita, foi para mim e para você. Não foi para aqueles não, que o que aconteceu aqui, nada estava escrito ainda. Isso foi para nós agora que estamos. E Deus continua, esse convite continua. Deus tem uma grande ceia para ser celebrada no reino dos céus. E Jesus nos convida. E Ele tem prazer. Ele tem prazer em nos convidar para essa grande ceia. Então Ele diz: olha, de maneira alguma aqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Porque Deus convidou, ofereceu tudo, não exigiu nada. É diferente do mundo de hoje, das grandes, que diz que são grandes, que tudo tem que ser pago. Aqui é grátis. Até as vestes, para aqueles pobres, a Bíblia diz que o rei vestiu a todos, trajou a todos para entrar, todos no mesmo traje, vestidos. E Jesus nos convida para essa grande ceia, e ele prepara esse lugar para nós. Como eu falei, Deus, quando chama seus filhos, aquele que quer participar do Rei do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como diz, nós estávamos presos, sequestrados pelo Satanás, mas Deus enviou seu Filho Jesus, Deus nos resgatou das trevas e nos transportou para a luz, para o Rei do seu Filho, do nosso amor, Jesus. E hoje nós estamos, pela misericórdia de Deus, pela sua bondade e graça, estamos participando da vida com Jesus, seu Filho. O que é a ceia, senão participar da vida com Jesus, ter vida com Jesus? É isso o convite. Jesus nos convida para que tenhamos vida com Ele, porque Ele é a vida, e com Ele nós temos a vida. Aquele vinho representa o seu sangue, o pão, o seu corpo, e é isso que o Senhor nos convida. E continuando o mesmo raciocínio, quando Deus nos chama, Ele sabe preparar o nosso caminho, para que nós, na nossa precipitação, na nossa ansiedade, e não venhamos errar o caminho.
ou desprezar de alguma forma. Há situação difícil, como houve com Jacó, naquele tempo. Mas Deus envia Jacó para o Egito, mas antes dele enviar Jacó para o Egito, Deus já prepara, já enviou seu filho José. Aí a gente fala, que situação José foi, né? Mas nós não sabemos. José saiu um rapazinho novo aí de 15, 16 anos, vendido pelos seus irmãos, humilhado, sofrendo, foi para a cadeia, mas foi fiel em tudo. A narrativa aqui mostra que José foi fiel, não abandonou seu Deus. Então Deus, para enviar aquela família de Jacó, ele prepara o lugar. E aí vem aquela crise da seca, e quando Jacó chega no Egito com sua família, tudo já estava preparado. Deus já mandou o seu mensageiro, que foi o seu próprio filho José. E quando Jacó chega, ele não foi como escravo, ele não ficou na escravidão. A Bíblia diz que o faraó, ele chamou José e deu a melhor terra, a terra mais próspera que tinha no Egito, ele deu à família de Jacó, a terra de Gozã. E ali, para ele morar e pôr o seu gado, os seus animais naquele pasto. Jacó não foi como escravo. Deus preparou para entrar naquele lugar pronto, porque Deus, quando nos chama, Ele sabe, Ele tem o melhor para a gente. Agora é preciso nós termos essa percepção, é preciso ter ouvido para Deus, através da luz da sua palavra. E Deus continua nos chamando e preparando esse lugar. A qualquer momento Jesus virá e fará essa divisão. Ele é o divisor. E aí nós saberemos em que grupo nós estamos, em que posição nós estamos. Qual o seu grupo? Pergunte a si mesmo, em que grupo eu estou, em que posição estou. Meus irmãos, pensemos na nossa vida, na nossa alma, para onde iremos. Jesus deixa bem claro que ali haverá um lugar, e nessas duas posições haverá uma mensagem do Senhor, uma boa e uma ruim. A posição, o grupo da direita, ele dirá: vinde bendito do meu Pai, possuir o rei que está preparado para você. Está vendo? Preparado. Já está preparado, você só vai entrar e desfrutar da alegria, do gozo eterno. E a outra resposta triste, que ele diz: afastai-vos de mim, que é o outro grupo, a outra posição. Afastai-vos de mim, maldito do meu Pai. E quando Jesus fala nesse final, para aqueles que não foram ao lado bom, diz: ali haverá choro e ranger de dentes. Quem falou isso foi Jesus, eu não estou inventando. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas o Senhor é bom, Ele não deseja que nenhum sequer se perca. Aquele que se perder é por culpa própria, é porque não quis, rejeitou. Aqui haverá rejeição. Aqueles que realmente rejeitar, infelizmente, haverá essa condição, como diz aqui em
João 3, né? João 3,18 diz: quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, há o convite e a rejeição. Veja a parábola da grande ceia. Muitos rejeitaram. E Jesus disse: de maneira alguma participará da minha ceia. Mas o Senhor Jesus, Ele é amoroso, Ele é bom, Ele é fiel. Ele deseja o melhor para mim e para você. E Ele disse, em João 14, o mesmo capítulo, que Ele diz: vou preparar lugar. E no versículo 3 Ele diz: virei outra vez. Outra vez, porque Ele já veio a primeira vez, né? Ele virá outra vez. E no versículo 18, Ele diz assim: não vos deixarei órfão, voltarei, aqui a palavra voltar, para vós. Ele está dizendo: eu vou voltar, não se preocupe, eu vou voltar, não falei que eu vou voltar. Ou você não confia que Ele vai voltar? Você não está esperando Jesus, não é, meu irmão? Você não está esperando Jesus, não é? Você não disse que você crê em Jesus? Ele diz: eu vou voltar. Ele fala 3 vezes. Virei outra vez. Ele diz: não vou deixar você só, voltarei para vocês de novo. No versículo 28 ele diz de novo: ouviste que eu vos disse. Ele disse assim: eu não já disse a vocês, no versículo 28, não já disse a vocês, eu acho que ficaram ali, volta. Ele disse: vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultarei por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Quando eu medito nessa palavra de Deus, eu só comparo com o mar. É entrando e eu querendo nadar e sei que nunca vou alcançar o final do mar, porque é muito grande, muito grande. Tem uma pessoa que eu admiro muito, é o pastor Deik, né? Que eu aprendo muito com ele nos seus estudos, Deik, e aconselho qualquer um que possa adquirir essa Bíblia, Deik. Porque você lê um versículo, você mergulha em vários, vai lá e vai cá no mesmo, e ali você dá vontade de ler mais até cansar e dormir. Que é muito gostoso o estudo sistemático, né? Eu gosto muito desse estudo sistemático. Ele dá uma compreensão de quem é Deus, as coisas tudo no seu devido lugar. Então, meu irmão, voltando, Jesus nos ama muito, Ele tem interesse. Na última semana que Jesus estava vindo lá da Galiléia para Jerusalém, quando Ele vai chegando ali, a Bíblia diz que Jesus chorou. Por quê? Porque o povo rejeitou. Jesus chora porque Ele sabia que aquele povo estava endurecido. E Ele chora e diz: ah, Jerusalém, se vocês compreendessem ainda hoje o que lhe é necessário, mas nesse momento vocês não compreendem. E assim acontece até hoje. Muita gente não compreende a palavra de Deus, não. Às vezes acha até bonito, mas ali fica só naquilo mesmo. E aí Jesus chora porque Ele sabe o que ia acontecer e de fato aconteceu. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? E que nós possamos alcançar a graça que está aí à nossa
disposição, né? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma boa noite, né? E é isso aí, meu irmão. A palavra, ela é viva e eficaz. Então, é para a gente compreender a palavra de Deus para